Estimado Diácono Antônio, queridos irmãos e irmãs, a Sagrada Liturgia que rezamos votiva ao Sagrado Coração de Jesus, nesta primeira sexta-feira do mês de agosto, nós meditamos lembrando do último versículo. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Sobre apenas dois únicos pontos para a nossa meditação, eles não tinham fé, e o problema também da consciência. Esses dois pontos é o que nós queremos delinear neste dia de Santo Afonso Maria de Ligório, que é um santo que, preocupadíssimo com o problema da consciência, motivo pelo qual ele abandonou a sua profissão de advogado. Quando nunca perdia causas, certa feita, uma ele perdeu, viu que tinha culpa por ter acontecido aquela derrota. Ter culpa é sinal de ter consciência do erro ou da falha. Em um tempo em que a culpa é terceirizada, a culpa sempre é do outro. Então, o problema da falta de fé e da consciência é o que a gente medita, também iluminado pelo testemunho de Santo Afonso Maria de Ligório, e também por este grande texto do Antigo Testamento, do livro do Levítico, capítulo 23. Eu não sei se vocês perceberam, mas o texto, ele reflete o primeiro dia de uma festa, vai descrevendo e conclui com o 8º dia desta festa. O primeiro dia da semana é o domingo, e o 8º dia da semana é o domingo, né? O 7º dia, o sábado, o Shabat para os judeus, mas para nós católicos é o domingo, certo? E que vocês lembram que toda vez que a igreja reza um 8º, ela sempre usa branco, né? Sempre. Significa que toda a assembleia está em estado de graça. Por quê, padre? Porque teve uma preparação, teve um momento de catequese que a gente chamou de purificação, e que toda a comunidade passou por esta purificação por meio do sacramento da confissão. Por quê, padre? Porque teve um tempo preparatório, seja ele na quaresma, na Semana Santa, e depois a 8ª Pascal, seja ela no Advento, com as 4 semanas, né, digamos assim, preparatórias para o Natal, e aí nós temos a 8ª Pascal e a 8ª de Natal. Então, Levítico recorda esta imagem, e que Santo Agostinho, de certa forma, ele leu esse texto e ele disse: aqui tem uma questão de consciência. A consciência que está tranquila, que está em paz, não essa tranquilidade pacífica que falam mal dos nossos padres ultimamente. Na Diocese de Campina Grande, quando as pessoas observam, mas como pode um padre que deve ser um ministro do amor, né? Da paz, né? Da humildade, aí coloca todos aqueles estereótipos, né? Meio que estagnados, né, de um tempo presente, sem conflitos de consciência, né?
Parece que o pecado para esta mídia progressista não existe. Quando aparece um padre, lembrando da gravidade das faltas, trazendo aquilo que é essencialmente humano, que chama-se consciência, né? Certa feita, um coroinha, ele fez uma pequena faltazinha que vocês não veem nada, está tudo perfeito, só quem vê somos nós. Aí eu olhei assim para o diácono, aí eu disse para ele: tem consciência? Aí o diácono balançou a cabeça negativamente. Então não adianta reclamar, é criança, né? Depois na formação a gente arrocha, né, os parafusos. Não tem consciência, não tem culpa, não tendo culpa não tem gravidade, não tendo gravidade não terá temor de Deus, piedade, faltará para com Deus, né? De modo que nossa missão, talvez hoje seja em nós, trabalharmos a consciência cristã. Lembrei daquele encontro moderno. Trabalharmos em nós esse elemento espiritual, aonde mora a razão que iluminará pela fé o nosso interior, e seremos uma luz, né? Quando a nossa razão é iluminada pela fé da igreja, não essa luz que o povo está indo aí agora, né? Recebendo a luz, um espírito de luz. O espírito de luz é o espírito de Lúcifer, né? Do demônio. O espírito de Cristo é o Espírito Santo de Deus. Aí o padre tem que estar chamando a consciência, né? Porque parece que acaba ter que desenhar 1 mais 1 igual a 2, para ver se o povo se acorda e sai dessas desgraças, né, que oferecem por aí. Então, pois bem, Santo Afonso, ele, no seu tratado sobre os confessores, ele coloca logo no comecinho da sua obra sobre teologia moral, belíssima. No livro sobre os confessores, ele vai tratar das vários tipos de consciências, e dentre elas há uma que é a consciência. Vou falar um pouco delas. A consciência dúbia, que é aquela consciência laxa, probabilística, que fica caçando uma brecha para pecar. Não, tem isso aqui, mas todo mundo faz, né? É uma probabilidade de liberdade falsa, é uma consciência dúbia. Depois, a certeza de cometer o erro transformará a pessoa, e ela cairá no segundo tipo de consciência que Santo Afonso coloca no livro dos Confessores, que é a consciência errônea. É aquela consciência que está obstinada no erro e que transforma o seu estilo de vida em uma, entre grandes aspas, virtude moderna. Não, bom é isso. Para que isso? É uma consciência errônea. É a grande crise do tempo moderno que nós passamos e vivemos hoje. E Santo Afonso, ele orienta a quem é batizado, a quem vive a fé católica, se tiver uma consciência dúbia, praticou um ato. Esse ato, ele advertiu a consciência e teve pleno consentimento, deliberada, né, deliberou o ato,
com a consciência advertida, se há um resquício de dubiedade neste ato, ou há uma consciência errônea, uma certeza de um erro, procure o diretor espiritual, para com ele decidir o melhor caminho. Não haja com a sua própria consciência quando ela é dúbia ou ela é errônea. E tudo isso estamos delineando a respeito da oitava, né? Levítico 23. Então, há uma oitava que eu preciso viver em estado de graça. Preciso 8 dias viver sem pecar. E esses 8 dias têm a sua totalidade da vida em Deus. Não é só 8 dias de férias do pecado. Não, 8 dias significa a perenidade da vida. Então, a minha vida precisa ser sem esses erros. Procure, então, é o conselho de Santo Afonso, quando isto acontecer, um diretor espiritual, para que na direção espiritual, no confessionário também possa ser, vocês tenham uma consciência provada na lei de Deus, da igreja e no discernimento do diretor espiritual, que é uma grande crise atualmente. Quem é um diretor espiritual? Volta e meia algum jovem procura: Padre, o senhor pode ser meu diretor espiritual? Eu digo: posso. Como? À distância, Então marcamos algumas atividades, passamos algumas tarefas. Eu tenho 14 anos de padre, até hoje eu nunca vi ninguém perseverar. Começa, para, pois que desanima, Então é uma grande crise, atualmente, realmente, essa questão da consciência, que não há. É um mundo de uma consciência infantil, camada 4 da personalidade, todo mundo como criança, brigando com o outro fez cara feia, fulano olhou para mim, fulano falou de mim, e birra para cá, birra para lá, e este é o tempo do país em que nós vivemos, Desejaríamos viver na Idade Média, porque parece que a coisa era mais elevada. Não, mesmos problemas, e os que se destacaram no enfrentamento dessas coisas se tornaram santos, e é possível a santidade. Então, amados, por que Jesus não faz o milagre? Porque não tinham fé. O locus da vida moral é o corpo, é a nossa vida em si. O lugar de viver a fé é na vida moral. Padre, onde é que a gente vive isso? O que é fé? Fé é o que recebemos da igreja como um dom, uma virtude teologal, sobrenatural. Para recebê-la tem que estar em estado de graça, inclusive. Depois, o lugar de praticar a fé é na vida moral. Como não tem mais consciência e o mundo moderno vive nesse desleixo atualmente, então, logo, a vida moral, a moral cristã, ela vai ser colocada numa falta, que é essa procura de uma consciência laxa, probabilística. Há alguma probabilidade de eu não praticar isto? Tem. Pronto, a porta larga, siga por ela. Ou o rigorismo, que é o excesso, o outro. É entrar numa coisa em que eu me privo da minha liberdade para decidir pelo amor divino. O amor do coração de Jesus nos quer livres, Pronto, meditar isso aqui hoje, atualmente na sociedade, é tido, termina a missa, o falatório da cidade: Virgem, que padre chato. Porque a gente traz uma razão, Vamos cantar parabéns para você, vamos cantar Hilari Larie, é o que o povo quer. O povo não quer refletir, não quer meditar, não quer viver uma vida espiritual, uma vida humana, é mais do que andar com dois pés, não quer. Então, glória ao Pai.
ao Filho e ao Espírito Santo.